Paz seja com todos. Que bom, estamos aqui mais uma vez juntos no 18º dia, né? Da nossa campanha 40 Dias de Milagres. Que bom que vocês estão conosco aqui. O tema do nosso 18º dia é o pior cego. Então, estamos aqui. O texto base para nós é Atos capítulo 9, versículo 8. Eu vou estar orando e dando um tempo para que vocês possam pegar a sua Bíblia. Já também pegue o seu copo com água para que no final nós possamos juntos unirmos em oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós entramos na tua presença agora, Deus, para te adorar, para te louvar, te agradecendo por mais um dia na tua presença, por mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Somos gratos a ti, Deus. Que o teu Espírito Santo encontre em nossos corações, Deus, um solo fértil para que a tua palavra produza efeito, Deus, alterando, Senhor, o rumo da nossa vida. Muito obrigado, meu Deus. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Meus amados, esse texto aqui de Atos capítulo 9, versículo 8, fala a respeito de Paulo, né? Quando ele sai de Jerusalém e vai em perseguição aos cristãos. E ele fala assim: então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão levaram para Damasco. Vocês conhecem a história que Paulo, no caminho dessa perseguição, a caminho de Damasco, ele é surpreendido por um encontro real com Jesus Cristo, onde ele cai por terra, né? A palavra de Deus fala que Paulo cai por terra. O termo cair por terra na palavra de Deus significa muitas vezes se render a algo, né? Então Paulo, além de cair, se rendeu a Jesus Cristo. Só que tamanho foi a visão que ele teve daquela luz que ele acabou ficando cego. E ele foi preciso o quê? Ser pego pela mão e ser levado até um lugar. E Paulo, né, antigamente, aí no momento ele não era Paulo, ele era Saulo. Ele era um homem culto, inteligente. Ele era uma das pessoas assim mais cultas daquela época. Ele era disciplinado, ele era um religioso assim com extremo rigor, onde cumpria todos os mandamentos da lei mosaica. E aquele zelo que ele tinha pela palavra, por Deus, levava ele ao quê? A ter ódio pelas pessoas que adoravam a Jesus Cristo. E ele, com todo aquele conhecimento e religiosidade, ele era cego. Aqui ele ficou cego literalmente. Mas antes de ser cego literal, ele era um cego espiritual. Porque ele tinha o conhecimento, mas não tinha a experiência de estar com Deus. A experiência que o cristão tem. Porque quando nós nos achegamos a Deus, Deus nos dá a nós o quê? A porção do Espírito Santo. E é esse elo, o Espírito Santo, que faz com que nós compreendamos Deus e sentimos a presença de Deus no nosso dia a dia. Paulo, ele era um religioso. Ele via as manifestações de Deus, mas ele não tinha essa comunhão com Deus. Por quê? Porque a pior cegueira de Paulo era a sua religiosidade. Quantos de nós não estamos como Paulo, cegos pela religião? Temos um formato montado na nossa mente de como deve ser o culto, de como deve ser o louvor, de como deve ser as manifestações de Deus. E com isso nós ficamos cegos e não conseguimos ver e nem compreender o mover de Deus nos nossos dias. Deus, ele é o mesmo, mas a forma dele agir vai se alternando durante os anos. Por quê? Porque há uma mudança
uma mudança de como nós agimos, uma mudança cultural. Então Deus, ele se manifesta de formas que nós entendemos. Só que se nós ficarmos presos, arraigados na tradição que nós temos, isso nos impede de ver o novo de Deus. E Paulo, ele estava cego religiosamente, cego espiritual, e isso o impedia de ver o novo, de ver o milagre. A igreja está criando momentos, está criando oportunidades para que nós possamos crescer diante de Deus, ter novas experiências através do jejum, através dos cultos, das campanhas, através desses 40 dias. Mas a religiosidade, o tradicionalismo muitas vezes impede pessoas de participarem e de receberem a bênção de Deus, assim como Paulo não recebia até ter aquele encontro. Foi necessário Jesus aparecer para ele e deixá-lo cego para que ele acordasse para a vida. Deus está aparecendo para cada um de nós e nos dando uma oportunidade para que nós sejamos o quê? Mudado, que os nossos olhos sejam abertos para entender o mover de Deus em nossos tempos. Nós queremos que a igreja volte a ser o que ela era no passado, antes da pandemia, antes de tudo. Esse é o novo mover de Deus. Deus está chamando você para um novo mover. Então Deus, ele quer o quê? Que cada um de nós nos acheguemos, que tenhamos o quê? Comunhão, que tenhamos participação e que tenhamos a nossa mente aberta para entender o novo de Deus. Apesar de Paulo ter visto todos aqueles milagres que eram gerados entre os cristãos, mesmo assim, ele não conseguia enxergar. E Deus continua operando no nosso meio, continua operando, fazendo milagres. E muitos de nós não conseguimos enxergar, porque nós estamos com os nossos olhos focados na religiosidade. Paulo, ele clamou, né? Aqui até eu anotei aqui. Clamemos para que Deus se revele a nós, assim como se revelou a Paulo. Esse tem que ser o nosso clamor, a nossa oração. Ao se levantar, Saulo percebeu que estava cego. Até o texto base fala assim, pior cego, né? É um ditado que todos nós conhecemos. Pior cego é aquele que vê e não quer enxergar, ou pior cego é aquele que não quer ver. E nós, como cristãos, estamos na igreja, muitas vezes como esse cego, o pior, porque nós temos a nossa visão natural, mas temos a nossa cegueira espiritual. Nesse 18º dia do nosso elo da campanha de milagres, de 40 dias de milagres, nós possamos pedir para que Deus, assim como Ananias, quando foi lá e orou para Saulo, e caiu como escamas dos seus olhos, e ele passou a enxergar, que nessa manhã, após nós orarmos e bebermos essa água, as escamas dos nossos olhos caiam, e nós possamos enxergar, assim como Paulo enxergou. E deixamos de lado toda a religiosidade, tudo aquilo que nos afasta da verdade de Deus. Deixamos de lado os nossos desejos, de como nós queremos que seja. E nós passamos a entender como Deus quer que seja. E é isso que é abrir os olhos, deixar de ser cego. E muitas vezes o maior milagre não é sermos curados da cegueira, mas é percebermos quantos cegos estamos. Então, meu querido, que você possa nessa manhã fazer uma oração, pedindo para que Deus abra os seus olhos, que derrube as escamas dos seus olhos, que Deus abra a sua mente, abra a nossa mente, para que sofisma, dogmas, tradições caiam por terra e nós tenhamos os olhos abertos para o novo de Deus. O nosso lema é isso aqui, Deus tem algo novo para nós, um novo tempo, nós estamos nesse ano, de um novo tempo, mas se nós não mudarmos, nada muda. Se nós não caminharmos em direção a Deus, não deixarmos as escamas da religiosidade cair, as tradições ficarem para trás, nós não veremos e não teremos o novo de Deus em nossas vidas. Amém? Pega o seu copo com água.
junto comigo aqui, vamos nos unir nessa oração, pedindo para que Deus traga libertação na nossa mente e na nossa alma. Pai, em nome de Jesus. Lemos aqui, Deus, esse texto onde Paulo teve um encontro com o Senhor e ficou cego, e logo depois o Senhor ordenou que ele fosse curado através da oração do irmão Ananias, Pai. E ele foi liberto, seus olhos foram abertos, não apenas seus olhos naturais, mas os seus olhos espirituais. E Paulo pôde ver o que havia no meio dos cristãos que os moviam até a morte, que os moviam a enfrentar tudo, Deus, e todos por amor a Ti, Pai. Que esse mesmo sentimento haja em nossa vida, Deus, haja em nossos corações, que caia agora, Deus, toda cegueira espiritual, Deus, tudo aquilo que tem nos amarrado ao passado, Deus, a métodos passados, que nós possamos ter o novo, Deus, o novo do Senhor, e possamos ser útil para o Teu reino, Deus, através de entender o Seu novo agir nesse milênio, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós estamos aqui com um copo de água, que nós, pela fé, todo dia, Deus, ao meio-dia, nós levantamos um copo e oramos, Deus, e clamamos. Sabemos que não há poder na água, mas o poder está no nome de Jesus. Por isso, meu Deus, eu peço que ao bebermos essa água, recebamos virtude do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, pegue e beba agora essa água, em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Tão bom beber água, né? Privilégio que nós temos e não valorizamos, porque muitos não podem beber água. Deus abençoe e fique com Deus.